Olá, boa noite. Eu sou José Marcelo Santos e estamos ao vivo direto de Brasília com resultados e análises das eleições. Comigo hoje, o jornalista Anderson Arcoverde, editor executivo do CNT Jornal, e Alexandre Bandeira, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Apesar da campanha acirrada, o Brasil teve um primeiro turno de eleição tranquilo. Menos de 1% das urnas precisaram ser trocadas, mas nas redes sociais, muitos vídeos com pessoas reclamando de problemas. Um domingo sem grandes surpresas. De acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que monitora as ações de segurança pública no país, 309 mil policiais trabalharam para garantir a integridade física dos eleitores no Brasil. No total, foram registradas quase 2.000 ocorrências de crimes eleitorais e cerca de 700 prisões. A maioria delas por boca de urna, compra de votos e propaganda e transporte irregular de eleitores. Houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres aos quais nós agradecemos. O presidente da República, Michel Temer, visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional para acompanhar o monitoramento das eleições e lembrou que este pleito será marcado pela nova legislação eleitoral que limitou as doações de pessoas jurídicas a candidatos, entre outras mudanças. O país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. Você veja que tudo que se fez antes desta última eleição, era muitas vezes criticado, por exemplo, o impedimento de contribuições de pessoas jurídicas, mas as pessoas conseguiram fazer a sua campanha. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que as eleições brasileiras estão entre as mais modernas do mundo e ressaltou a confiabilidade da urna eletrônica. O processo eleitoral brasileiro é dos mais modernos do mundo. Mesmo assim, alguns eleitores tiveram problemas para votar. Na internet é possível encontrar vários vídeos de pessoas que alegam não ter conseguido confirmar o voto para presidente. Voto nulo. Voto nulo. Aparece a foto com o nome e, em vez de aparecer a palavra confirma, rapidamente, no mesmo instante, apareceu carregando e já deu o fim. Além das dificuldades em votar, vários eleitores ainda se depararam com as fake news, ou seja, notícias falsas que foram amplamente divulgadas nas redes sociais às vésperas das eleições. Grande parte dos boatos eram relacionados à suposta desistência de algum candidato à presidência. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral reconheceu o problema das fake news e admitiu que o TSE está tendo dificuldades para enfrentá-lo. É um fenômeno internacional, é um fenômeno novo e nós estamos nas primeiras, nessas eleições, enfrentando, né, com maior efetividade. A gente viu aí, primeiro, boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui, Anderson Arcoverde e Alexandre Bandeira. A gente viu aí na reportagem da Carolina Riso uma série de situações a respeito das eleições. Eu queria começar com o Alexandre Bandeira, falando de uma coisa que a gente, em 2018, ainda registra, antes da gente entrar nessa história da segurança da urna eletrônica e fake news, prisões de pessoas suspeitas de comprarem voto ainda em 2018. Por que esse tipo de situação ainda acontece na sua avaliação? É porque nós temos não só um único Brasil, nós temos diversos Brasis e diversas necessidades e diversos estratos sociais também. O Brasil que evolui, que é conectado, que está industrializado, convive com o mesmo Brasil arcaico também, que precisa de demandas, e se essas demandas não vêm do Estado, elas seguramente vêm de uma promessa de um político que quer entrar no governo, participar da política, e geralmente feito da pior forma possível. A gente precisa, lógico, condenar toda a prática irregular dentro das campanhas eleitorais, seja do empresário que obriga os funcionários a votar em determinado candidato. Ou que manda aquela mensagem dizendo que se fulano não for eleito, talvez tenha de fazer cortes. Exatamente. Então, a gente tem que entender
que existem vários tipos de agressões à democracia brasileira, seja do patrão, seja desse político que oferece dinheiro, oferece uma dentadura, oferece uma cesta básica, às vezes oferece uma camiseta, alguma coisa desse tipo. E a gente tem que condenar todas essas formas, mas tem que entender que nós somos um Brasil com diversas necessidades e, infelizmente, isso não acontece. há muita impunidade ainda também, não. A gente percebe que é semelhante àquele problema que a gente viu de financiamentos de campanha que ainda se repetem, né? Não é porque a legislação também ela permite uma impunidade muito grande? É o nosso modelo de justiça que nós escolhemos, né? É uma justiça com diversas instâncias, isso não só na justiça eleitoral, isso acontece também na nossa justiça comum. Né? E a aposta é, né, um julgamento de um crime que aconteça hoje, dia 7 de outubro de 2018, ele pode vir de fato a ser apurado após a execução de um mandato, dos 4 anos de um mandato, e aí você aposta na leniência, no atraso da justiça para poder julgar, e assim gozar também desse mandato que a pessoa conquistou, mesmo com todos esses subterfúgios, todas essas manobras, mas é do nosso modelo de justiça que a lei eleitoral ela não consegue fugir também. Eu falei que queria conversar sobre um outro tema que ainda nesse bloco, que é a segurança da urna eletrônica. A gente viu aí vídeos de pessoas, né, dizendo que a urna confirmou o voto nulo antes dele votar. Uma eleitora, Patrícia Manino, do Triângulo Mineiro, a segunda a falar que teve problema na urna eletrônica, e isso faz aumentar a suspeita de fraude. Eu tive aqui no Jogo do Poder na quinta-feira com um juiz eleitoral, ele garantindo que não há motivos para as pessoas terem medo da urna eletrônica porque ela é segura, não é? Esse tipo de situação a gente pode, na sua avaliação, classificar como um problema técnico das urnas ou um indício de que há, sim, possibilidade de fraude? Eu acho que é um problema técnico, porque, para falar a verdade, a urna eletrônica ela já elegeu vários governos, né, de esquerda, de direita, ou seja, já passaram pela sabatina da urna eletrônica todos os candidatos à presidência da República, com exceção, lógico, do Amoedo, que entrou agora na vida política, mas todos os candidatos já foram sabatinados pela urna eletrônica. E nenhum reclamou, né? E não reclamou na hora que ganhou. Exatamente. Né? Então, a reclamação sempre do derrotado. Da mesma forma, a pesquisa, né? A pesquisa ela só é ruim para quem está atrás, para quem está perdendo, né? Mas a gente tem que entender que é um elemento eletrônico, como os nossos celulares, computadores podem vir a dar defeito sem problema nenhum. Agora, nós temos que ter uma atitude. Na hora que acusar o erro, nós precisamos chamar, existe lá um presidente da mesa, existe o mesário, existe o fiscal, se você quiser o fiscal de um determinado partido. Registrar uma ocorrência, chamar a polícia, como foi feito em alguns casos. Chama a polícia, faz a ocorrência, porque isso precisa também ser quantificado. Não basta no indício de problema a gente ir nas redes sociais destilar um ódio por um problema que não é uma teoria da conspiração. Não há um sistema por trás, no momento eleitoral, que queira eleger A ou B. Né? Do contrário, você teria só desculpe te interromper, Anderson, mas a gente teria só um partido ou um tipo de candidato ganhando, né, se fosse assim. Exatamente. A gente não é a Venezuela, a gente não é nenhum outro partido onde a democracia está em risco. Eu digo, olha, as instituições estão de pé, o povo pôde votar hoje, pôde ir às ruas, pôde escolher o seu candidato. Então, isso são princípios basilares da democracia. Até mesmo desconfiar da democracia é um princípio da democracia. E a gente pôde hoje eleger os nossos candidatos, a nova classe política que vai tomar conta desse país pelos próximos 4 anos. E os próximos percentuais de hoje já mostram que, se foi uma tentativa de fraude, foi uma tentativa muito mal executada, né? Desastrosa, porque os números, nós vamos ver mais para frente os números não indicam nada disso, indicam mais ou menos o que estava já prevendo as pesquisas. Né? Exatamente, ou seja, então é interessante que a maioria das reclamações vieram de partidários de quem ganhou o primeiro turno. Né? Exatamente. E eu falei ao longo do dia, falei assim, olha, não tenha medo, o seu candidato ele está em primeiro, tanto nas pesquisas, quanto também ele deve estar em primeiro dentro da urna. Então, vamos acompanhar a apuração e tirar um pouquinho dessa resistência que a gente tem quanto ao processo eleitoral que a gente tão bem realiza dentro do Brasil. Vamos falar um pouquinho disso, então?
porque os eleitores terão que voltar às urnas no dia 28 para escolher o presidente da República. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o segundo turno. Um batalhão de jornalistas brasileiros e estrangeiros acompanhou a apuração dos votos na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Durante todo o dia, boletins com informações parciais sobre ocorrências nos estados eram divulgados por meio desses telões. Instantes depois das 5 horas da tarde, os primeiros resultados das eleições nos estados começaram a aparecer. Mesmo assim, cada folha de papel distribuída pela Assessoria da Justiça Eleitoral provocava um corre-corre entre os profissionais de imprensa. Mas foi preciso esperar mais 2 horas para que as primeiras informações da corrida à presidência da República começassem a ser divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque o estado do Acre, o norte do Mato Grosso e algumas cidades do estado do Amazonas só fecharam as urnas 2 horas depois do horário oficial de Brasília, ou seja, às 7 horas da noite, por causa do fuso horário dessas regiões. Mesmo sem divulgar as informações, o Tribunal Superior Eleitoral continuou a receber os boletins eleitorais dos estados que têm o mesmo fuso de Brasília e que abrangem 94% do eleitorado de mais de 147 milhões de pessoas. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, acompanhada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do ministro da Segurança, Raul Jungmann, e outros ministros do Judiciário, além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, foram pessoalmente até a central de divulgação das eleições para liberar o primeiro boletim parcial da corrida presidencial, que saiu com 53,3% dos votos apurados e mostrou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, com 49,2% dos votos, seguido de Fernando Haddad, do PT, com 26,9% dos votos. À medida que novas atualizações eram feitas, o quadro ia se consolidando, com Bolsonaro na frente e Haddad em segundo. Passava das 8 horas da noite e foi possível projetar um segundo turno com Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. De acordo com o calendário eleitoral, o segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro, o último domingo do mês. A campanha abre no dia 12 e vai até o dia 27 de outubro. A gente viu aí no VT, né, essa diferença de fuso horário faz com que os primeiros resultados para presidente só saiam às 7 da noite. Ainda assim, é um sistema muito ágil, não é? Na sua avaliação. A gente deveria manter da forma que é ou seria possível unificar, inclusive, a hora de término de votação, ignorando a diferença de fuso horário? Eu acho que a gente poderia consolidar dentro do horário de Brasília, a gente poderia ter, por exemplo, as eleições, ao invés de encerrar às 17 horas, ela poderia encerrar às 18 horas, que aí faria uma compensação lá no Acre, das 2 horas, poder terminar as eleições uma hora mais tarde. Começaria uma hora mais cedo no Acre e terminaria uma hora mais tarde Eu acho aqui, que essa questão de unificar a votação no Brasil inteiro deve ser o próximo passo da Justiça Eleitoral, né? Não há motivo para que a gente vote até às 17 horas. Nós poderíamos votar até às 18 horas e fazer essa compensação no fuso horário, né? E aí a gente teria rapidamente, não teríamos um hiato, e dentro desse hiato algumas coisas não acontecem. Por exemplo, a gente não pode ter divulgação de pesquisa, não pode ter divulgação de boca de urna, não pode ter apuração nos demais estados. Então a gente criaria uma certa agilidade para que todo brasileiro possa primeiro votar no mesmo horário, porque eu acho que é cruel também. Uma parte do país começa a votar enquanto a outra fica aguardando, e aí depois essa parte que começou a votar tem que ficar aguardando a outra terminar de votar. Então, eu acho que seria uma instrução interessante da Justiça Eleitoral em unificar o horário de votação no Brasil inteiro. Ainda assim, invejável, né? A agilidade na divulgação dos dados. A gente que é mais velhinho, a gente se lembra de como que era, né? Papel, demorava né? dias para poder conseguir, né? Ter um resultado. Era terrível. Já votamos no papel, né? Levava semanas para poder apurar todos os resultados. Hoje é tudo eletrônico, né? Então, apertou um botão, fez uma transmissão de dados, automaticamente está computado. E para quem ainda duvida da urna e diz que só o Brasil utiliza, por que os Estados Unidos não utilizam a urna eletrônica brasileira? Utilizam sim. Não utilizam para a eleição presidencial, mas vários outros países, Estados Unidos, Canadá,
países porque o sistema federativo deles lá é muito complexo, né? É muito forte, então não lá dá para você unificar. tem uma independência das unidades real da federação. estados. Lá realmente você tem. Aqui no Brasil, a gente quase não percebe isso. E a eleição presidencial deles é completamente diferente, né? É uma forma maluca também de eleger presidente. Para falar a verdade, eu gosto muito do modelo americano de eleição, porque ele estabelece, antes de mais nada, a prévia. O candidato que vai ser sabatinado na urna, ele precisa ser conhecido 1 ano antes do eleitor. Aqui, para falar a verdade, a gente criou um problema que foi fazer uma eleição de 90 dias em 45 dias, o que criou uma certa confusão. Pessoa se tornar conhecida, exatamente. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas essa edição especial do Jogo do Poder volta daqui a pouquinho, não saia daí. Do Jogo do Poder Notícias, e vamos com os resultados das eleições nos estados do Sul e do Sudeste. No Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, foi eleito o novo governador. No Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, do MDB, e Eduardo Leite, do PSDB, vão disputar o segundo turno no dia 28 de outubro. Em Santa Catarina, Gelson Mesírio, do PSD, e Comandante Moisés, do PSL, também foram para a decisão em segundo turno. No Espírito Santo, Renato Casagrande se elegeu pela segunda vez governador do estado. Em Minas Gerais, uma reviravolta. Romeu Zema, do Novo, ultrapassou candidatos fortes e vai para o segundo turno com Antônio Anastasia, que ficou em segundo lugar. No Rio de Janeiro, também teve surpresa. Wilson Witzel, do PSC, segue na disputa do segundo turno com Eduardo Paes, do DEM. Em São Paulo, João Dória segue para o segundo turno contra Márcio França, do PSB. A gente viu aí o resultado das eleições e com algumas surpresas, né? Que avaliação você faz desses resultados nas regiões Sul e Sudeste, principalmente Sudeste? Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais provocou uma das maiores surpresas dentro da eleição, bem como o Rio de Janeiro também. Já que nas pesquisas, até as pesquisas e não só para mais governador, recentes, para senador também. Nós tivemos uma Dilma em Minas Gerais que ela acabou ficando de fora. Liderava nas pesquisas e ficou em quarto lugar. E a gente observou também em São Paulo o Suplicy, que também é do Partido dos Trabalhadores, ele acabou ficando de fora do Senado. E a gente trouxe para uma disputa, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente trouxe um juiz que quase ninguém conhece, fora, lógico, né, no cenário nacional, que veio com um discurso muito forte em cima de que bandido realmente tem que ser tratado na bala, o discurso do Bolsonaro, né? E que não vinha pontuando nas pesquisas, apareceu com uma possibilidade de ir para o segundo turno somente no dia de ontem, e que hoje apareceu com quase com o dobro dos votos do próximo oponente que ele vai ter para disputar o Palácio do Rio de Janeiro. Dá para dizer que é um recado já das urnas, principalmente para o PT, olhando o resultado de Minas Gerais, ou pelo menos no Sudeste do país? Eu acho que sim, eu acho que o PT precisa se fechar, precisa fazer uma nova convenção e restabelecer uma aliança com o povo brasileiro. Né? O resultado que saiu das urnas foi muito ruim para o Partido dos Trabalhadores. Em Minas Gerais, o Pimentel ele sequer está competindo no segundo turno. Ele estava com a máquina na mão, né? Exatamente. O atual governador estava com a máquina na mão. E se queimou muito em Minas Gerais também em função da dificuldade de caixa do Estado, né? Exatamente isso, né? E a gente tem a população brasileira mandando alguns recados, né? Na hora que você vem ver o governador, a disputa do Rio de Janeiro tendo um nome novo, e a campanha dele, quem acompanhou um pouco da campanha no Rio de Janeiro sabe que foi uma campanha muito pautada do que eu sou novo na campanha, eu não sou um político tradicional. Esse fenômeno aconteceu também no Distrito Federal. Né, esse perfil também mais voltado para combate à violência, como o senhor falou, né, bandido tem que ser tratado na bala.
Isso também se adapta muito à situação do Rio de Janeiro, né? Que tá a cara do Rio de Janeiro, é o maior problema do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é a segurança. O Estado vai viver sob intervenção federal militar até o dia 31 de dezembro. Logicamente, isso joga o assunto para dentro da campanha. A intervenção que foi feita no Rio de Janeiro não está apresentando os resultados esperados e isso abre, lógico, uma avenida para qualquer candidato que queira trabalhar bem esse discurso e foi o que aconteceu. O Rio de Janeiro está dizendo que não aguenta mais, a situação de segurança no Rio de Janeiro é insustentável e eles estão apostando que possa vir um candidato que tenha a pecha do juiz, da pessoa que tem que tratar bandido na bala. Ou do militar, no caso do candidato Jair Bolsonaro, que vem de lá, né? Vamos falar disso um pouquinho? Integrante do chamado Baixo Clero na Câmara dos Deputados, até pouco tempo, Bolsonaro não era muito conhecido nacionalmente, mas ganhou força com o crescimento da chamada extrema-direita. Conheça um pouco mais do candidato do PSL. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955. É natural de Campinas, São Paulo. Formou-se em Educação Física. Desde 1988 é militar da reserva. Casado, tem 5 filhos. Os 3 mais velhos fazem parte da política. Carlos é vereador pelo Rio de Janeiro, Flávio, deputado estadual fluminense e Eduardo é deputado federal. Começou a carreira política ao conseguir uma cadeira na Câmara Municipal no Rio de Janeiro pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Em 1990 foi eleito deputado federal pela mesma sigla. Com isso, renunciou ao mandato de vereador e em 1991 tomou posse na Câmara Federal. Está no 7º mandato. Além do PDC, passou pelo PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PSC e neste ano ingressou no PSL, Partido Social Liberal, pelo qual é candidato à presidência da República. Apresenta-se como defensor da soberania nacional, do direito à propriedade, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e da família. Nos discursos, é enfático quanto ao endurecimento das normas penais e liberação do porte de armas para os cidadãos, como formas de reduzir a criminalidade no país. Por exemplo, os vigilantes do Brasil. Quem, porventura, cumpriu 6 meses como profissional, tem o exame, tem a carteirinha da ATA, vai ter porte de arma de fogo. Caminhoneiro, por que não? Você faz mais alguns testes também, além desse que eu te falei, pouca coisa. Mas não deixar o Estatuto do Desarmamento como está aí, que de forma irresponsável e premeditada desarmou o cidadão de bem e deixou a bandidada com fuzil. Jair Bolsonaro diz que, se eleito, pretende colocar em prática um programa de privatizações, alterar o texto sobre a reforma da Previdência enviado ao Congresso Nacional e acabar com a distribuição de cargos para simplesmente agradar partidos. Alguém que está em casa, por acaso, sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde? Da Ciência e Tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocadas lá para trabalhar para o partido político. A gente viu aí o perfil um pouquinho do presidenciável Jair Bolsonaro, que chega com uma ampla maioria para disputar esse segundo turno. Quem não vota nele tem medo, não é? Alega que esse discurso dele, um discurso mais austero, não é? De combate à violência por uso da opressão e arma de fogo, tende a espalhar ou instalar um clima de terror no Brasil com ele na presidência. O que você pensa disso? Eu penso que agora a população precisa lidar com esse discurso e saber o que ela quer, porque agora já está posto esse discurso em segundo turno, né? Nós vamos ter um discurso na linha do Bolsonaro, um discurso mais radical. Provavelmente ele vai precisar amenizar um pouco desse discurso para tentar tirar um pouco dessa camada do medo que se instalou dentro da população. A gente sabe que das urnas saiu um grupo de eleitores que não queria nem Bolsonaro e nem PT, e esse grupo vai ficar meio órfão até o dia 28 de outubro e deve fazer... Uma abstenção alta, inclusive, justamente por isso, né? Exatamente isso. A abstenção no segundo turno deve ser, inclusive, muito maior do que a gente teve agora no primeiro turno. E a gente precisa ver qual vai ser o comportamento das duas candidaturas, porque pelos estratos sociais nós temos aí o eleitor do Bolsonaro acima de 5 salários mínimos, mora na região sudeste, é uma pessoa com maior índice de escolaridade, e nós temos o discurso do Haddad que vem para as pessoas
cidadãos de baixa renda, de baixa escolaridade, e nós vamos ver esses dois Brasis se enfrentando agora no segundo turno. Hoje o Haddad já deu entrevista sinalizando que vai explorar esse discurso do Bolsonaro e tentar usar, alimentar esse medo do que pode vir junto com esse discurso do Bolsonaro, né? Sem dúvida nenhuma, é um discurso que deve ser construído um pouco diferente do que o Alckmin tentou fazer nesse primeiro turno, mais colocando uma situação de medo não no candidato, mas naquilo que ele pode representar enquanto ele virar presidente da República e, logicamente, deve explorar também os ganhos das populações com menos poder aquisitivo. Ele deve fazer um acréscimo em termos de discurso sobre Bolsa Família, outros benefícios que venham a assegurar essas pessoas que uma hora ascenderam a população de consumo e depois voltaram às faixas mais baixas da pobreza, só que trouxeram consigo um carnê de endividamento. Você acredita em uma ruptura democrática? Que há mesmo essa possibilidade? Mesma pergunta. Não, eu não acredito. Eu não acredito porque as instituições são maiores do que as pessoas que estão nela. Né? Então a gente não precisa ter medo do que vem por aí. A gente precisa reconhecer. Caso um ganhe ou o outro ganhe, a gente precisa reconhecer e partir para uma situação de melhoria do país. Nós vivemos um conflito de 2014 para cá, nós criamos uma situação de terceiro turno após a vitória da Dilma, o Brasil não conseguiu se reconciliar com o crescimento e, infelizmente, se a gente repetir esse processo em 2018, a gente só tem a perder. Eu quero fazer mais um intervalo comercial, mas é rapidinho, eu te peço, não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com a edição especial do Jogo do Poder Notícias e vamos aos resultados das eleições nos estados da região Nordeste. No Piauí, Wellington Dias, do PT, se elegeu no primeiro turno. Em Alagoas, Renan Filho, do MDB, foi eleito governador no primeiro turno. A Bahia também já decidiu quem comanda o governo. Rui Costa, do PT, foi reeleito. No Ceará, os eleitores também não vão ter segundo turno. O novo governador é Camilo Santana, do PT. No Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, se reelegeu. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi eleito. Em Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, se elegeu no primeiro turno. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e Carlos Eduardo Alves, do PDT, disputam também a preferência dos eleitores no dia 28 de outubro. Já os sergipanos decidiram que Belivaldo Chagas, do PSD, e Valadares Filho, do PSB, vão para as urnas novamente no segundo turno. A gente viu aí os resultados, né, desta região Nordeste, considerada uma região fundamental para o PT, né? Muitos desses candidatos foram definidos ainda no primeiro turno. Isso não esvazia, não tira palanque do Fernando Haddad nesse segundo turno? Não, pelo contrário, porque o governador já resolveu o problema libera a agenda deles. Exatamente, o governador já resolveu o problema dele, né? A gente vê que em todos os estados do Nordeste, a esquerda ou já fez o primeiro turno ou está disputando o segundo turno, então a esquerda ela é muito presente no Nordeste brasileiro e todos esses candidatos, todos esses governadores que já se reelegeram vão entrar na campanha oficial do Haddad agora para segundo turno e vão disponibilizar todos os recursos e tempos que eles têm aí para poder tentar eleger o que está em segundo lugar nas pesquisas. Agora, né? A gente viu também nesses resultados ainda o predomínio de alguns nomes. Alguns nomes, né? Famílias. A gente via aí a família de Renan Calheiros lá na Alagoas, a gente viu o Rui Pimenta se mantendo na Bahia. Daria para dizer que, assim, se por um lado o recado das urnas foi dado lá no Sudeste, no Nordeste isso não existe, né? Continua se mantendo aquela tradicional política. E podemos estender, por exemplo, na Bahia, o Jacques Wagner elegeu o governador, elegeu os 2 senadores, se elegeu senador. Então, ainda é um Brasil que tem uma marca muito presente das grandes famílias, dos patriarcados, ou até mesmo dos coronelatos, né? Como você disse, é o outro Brasil, né? É um outro Brasil, e esse Brasil, logicamente, faz parte desse país e está mandando o seu recado. É uma outra pauta que vai para o Nordeste brasileiro, sem dúvida nenhuma. Especificamente Maranhão, desculpa,
Dá para dizer que Sarney perdeu aquele poder todo que ele tinha no Estado com essa vitória agora do Flávio Dino se reelegeu, né? Se reelegeu inclusive muito bem. Eu acho que a família Sarney aí sim está perdendo um pouco da hegemonia no Maranhão, porque não veio nem o Sarney filho, não veio também nem a Rosiana. Rosiana Sarney. Né? Então, é uma situação, é um caso a ser estudado, mas, sem dúvida nenhuma, ainda é uma presença da esquerda muito forte lá no Maranhão. Na sua avaliação, o que provocou essa presença da esquerda muito forte? Por que a família do Sarney, por exemplo, vem perdendo espaço? Porque experimentou uma forma diferente de governo? É porque a esquerda trouxe um novo modelo de assistência à população. Né? Ela estruturou na figura do Estado mesmo todos os programas de welfare, né? Todos os benefícios que pode ser dado à população. O Partido dos Trabalhadores organizou isso muito bem enquanto era poder e localizou essas demandas muito acertadamente no Nordeste. Né? O discurso do Bolsonaro, ele deve se modificar principalmente naquela região ou em função dele ter um percentual tão grande de votos, não é? Ganhando aí 2,5%, 3% a mais, a situação dele já está definida, ele não deve gastar sola de sapato por aquela região. O Bolsonaro, para ser presidente da República, ele precisa só de um Amoedo, né? E, estatisticamente é o que ele precisa para virar presidente da República em segundo turno. Eu acho que a questão de tentar criar um eleitorado novo no Nordeste talvez não seja a melhor estratégia. Se bem que tem um dado muito importante, né? Onde o Bolsonaro ganhou, ele ganhou com uma diferença grande do Haddad. E onde ele perdeu por uma diferença pequena. Então, até mesmo nesses rincões aí, existem votos que devem migrar para a cesta do Bolsonaro e ele deve, logicamente, intensificar uma presença maior naqueles colégios eleitorais onde ele possa extrair mais votos que tenham o mesmo perfil de até para manter o discurso também, né? Porque Exatamente. Se ele for mudar o discurso para o Nordeste, ele corre o risco de perder voto aonde ele conquistou, porque o discurso é muito diferente. Em colégios eleitorais importantes como São Paulo, por exemplo. Isso é uma regra de mercado. Às vezes, quando você quer um cliente novo, você muda tudo, você não consegue conquistar nenhum cliente novo e você acaba perdendo o que você tem. Né? Então, como a estratégia dele vai ser muito pela segurança de crescer organicamente naqueles colégios onde, de uma certa forma, ele não conseguiu ter muito êxito, eu acho que ele vai partir para os estados onde ele já tem bastante voto e tentar angariar os votos de, por exemplo, dos eleitores do Geraldo Alckmin, dos eleitores do Amoedo, uma parcela dos eleitores do Ciro Gomes e tentar construir esse percentual que está faltando dentro da campanha dele e, logicamente, né, evitar de falar algumas bobagens, chamar o vice-presidente, chamar agora o vice. Ele vai ter que se expor um pouco, né? Ele vai ter que fazer campanha agora, porque a alta médica não segura mais ele no segundo turno, não. E aí, você estava falando dessa história dele ter de chamar o vice deu muito trabalho para o Bolsonaro no primeiro turno, não é? Como é que você acha que o vice vai se comportar no segundo turno? Eu acho que já vem o protagonismo do Bolsonaro, da personalidade do Bolsonaro. Ele deve retirar de cena todos esses atores que, de uma certa forma, fizeram um espaço que só foi tomado pela falta dele, né? Porque estrategicamente ele não estava em campanha, ele estava em campanha de um hospital, a partir de um hospital. Ele tinha o vice dele como o porta-voz direto, ele teve ainda a família dele falando pela parte mais emocional dos cuidados do candidato, os filhos dele, e tínhamos ali uns 2 ou 3 políticos, o Magno Malta era um deles, que falava sobre a parte política da campanha. Agora que ele vai para a rua, ele vai pegar todas essas funções e colocar na pessoa do Bolsonaro, ou seja, na campanha do Bolsonaro só o Bolsonaro fala. Pode ser um risco, porque a gente sabe que ele tem uma certa dificuldade para determinados temas, né? Isso pode ser um risco para ele, pode ser uma vantagem para o Haddad? O eleitor que já vota no Bolsonaro já espera o deslize do Bolsonaro, mas não espera o deslize do vice do Bolsonaro, né? Então, as pessoas, de uma certa forma, já estão esperando que possa vir uma tonalidade de um radicalismo sobre um tema específico, por mais que a gente saiba que a campanha dele precise agora de um tom mais de moderação. Porque, querendo ou não, ele precisa começar a pavimentar um caminho de um provável presidente da República. E ele não pode levar um discurso de divisão na hora que ele chegar a ser presidente da República, caso as urnas digam que ele é o presidente da República no dia 28 de outubro. Vamos falar um pouquinho agora do adversário dele nesse segundo turno. O ex-prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad, começou a campanha mais tarde, após a Justiça barrar definitivamente a candidatura do ex-presidente Lula. Ele se apresenta como escolhido pelo maior líder petista para retomar a agenda da esquerda. Vamos saber mais alguns detalhes do candidato do PT. Fernando Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963. É natural de São Paulo, vem de uma família de origem libanesa. Formou-se em Direito, é mestre em Economia e doutor em Filosofia. É professor da USP, casado, tem 2 filhos. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1983, à época ainda universitário. Em 2001, foi subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico da cidade de São Paulo, no governo da então prefeita Marta Suplicy. Em 2003, desembarcou em Brasília para ser assessor especial do Ministério do Planejamento e Finanças na gestão de Guido Mantega. Em seguida, foi ser secretário executivo do Ministério da Educação, a pedido de Tarso Genro, que era o titular da pasta. Em 2005, Genro deixou o posto. Fernando Haddad assumiu e só saiu do cargo em 2011 para se candidatar à Prefeitura de São Paulo em 2012. Foi eleito prefeito da capital paulista com o apoio do ex-presidente Lula. Em 2016, disputou a reeleição, mas perdeu o pleito. Até o início de setembro, foi mantido pelo PT como candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a candidatura de Lula, Haddad tornou-se o presidenciável pela legenda. Desde o início da campanha, reforçou os feitos à frente do Ministério, os quais considera um avanço na educação do país. Dobramos o investimento público por aluno na educação básica e abrimos as portas das universidades para os jovens trabalhadores, para o filho do agricultor, para o filho do pedreiro, para o filho da lavadeira. Nunca houve tanta democratização de acesso à educação superior e à educação profissional como durante esse período. No programa de governo constam a ampliação do Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, além da adoção de outros programas sociais. Ele defende medidas para combater as taxas cobradas pelos bancos. Diz que vai revogar a PEC do teto dos gastos aprovada em 2016 e promete reduzir impostos. Porque quando eu isento de imposto de renda quem ganha até 5 salários, eu aumento a renda disponível desse cidadão, desse trabalhador. O que ele faz com a renda? Imediatamente ele vai para o consumo. A gente viu aí o discurso do Fernando Haddad, não é? Que, como disse no início, começou tardiamente a campanha dele. Na sua avaliação, o PT demorou muito ao indicá-lo como candidato a presidente, porque desde o início o PT já sabia que o ex-presidente Lula não teria condições de ser candidato. A questão é que o PT, quem governa o PT é o Lula, né? Então não foi uma decisão do Partido dos Trabalhadores, foi uma decisão do ex-presidente Lula, que tentou montar uma estratégia que ele pudesse se manter candidato. Acho que a estratégia, inclusive, da troca do candidato seria feita até mais tarde, para preservar a foto do Lula nas urnas eletrônicas. Só que a Justiça Eleitoral julgou com 10 dias de antecedência o caso do Lula, o que impediu que essa estratégia pudesse ter algum acerto. E, logicamente, as pesquisas que trabalharam a questão da migração de voto do Lula para o Haddad indicavam que ele poderia ter entre 12% a 32% de transferência de votos do Lula direto para o Haddad. Isso aconteceu? Aconteceu, porque ele tinha 37% nas pesquisas de intenção de voto, ele ganhou uma cesta de 12% dessas pesquisas, desses votos que estavam direcionados ao Lula, ele tinha mais 8%, então nas pesquisas ele figurou em torno de 20% a 21%, e na reta final agora de chegada da urna, ele com certeza desidratou algumas candidaturas, entre eles a candidatura da Marina Silva, onde esses votos que estavam concentrados na Marina provavelmente migraram para a cesta do Haddad. Alguns votos também, creio eu, que tenham migrado ali do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes ele não perdeu, mas ele conseguiu manter a sua perspectiva de eleição, o que fez com que Haddad chegasse agora com 28%. Então, na estratégia, funcionou, levou o candidato do Partido dos
Trabalhadores para um segundo pleito. Logicamente que a expectativa é de que o Partido dos Trabalhadores tivesse o candidato dele muito mais próximo em termos de intenção de voto do que o Bolsonaro, mas ninguém contava com um grande crescimento do Bolsonaro nos últimos 5 dias. Agora, dá para dizer que o PSDB se acabou nessa história? Porque se esperava um pouco mais, principalmente um PSDB que tinha um espaço tão grande de televisão, né? Dá para dizer que ele se perdeu no meio dessa história toda? Eu acho que o PSDB aprendeu uma lição, que carregar um peso muito pesado durante muito tempo é um problema. E esse peso se chama Aécio Neves. Na hora que o PSDB bancou a permanência do Aécio Neves, inclusive o partido teve um momento de intervenção do Aécio Neves dentro do PSDB, fez com que todos esses eleitores que votavam tradicionalmente com os tucanos migrassem para os votos do Bolsonaro. Mas essa não foi só mais uma das estratégias equivocadas do PSDB? Porque esperava-se dele uma atuação um pouco mais intensa logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele acabou não ocupando esse espaço, muito mais ocupado pelo Democratas, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um partido que financiou o processo de troca, mas ele, de uma certa forma, evitou participar do processo do segundo governo, por mais que tivesse 4 ministros indicados dentro do governo. Um deles está, inclusive, até hoje dentro da vigência. Mas a gente não pode dizer que o PSDB acabou, porque ele deve fazer ainda uma bancada significativa na Câmara Federal, deve manter ainda um nível de participação dentro do Senado da República, o que faz com que essa conta ainda possa ser levada mais adiante. Por falar em bancada no Congresso Nacional, como é que o senhor imagina que pode ficar para um e para outro governo com o Congresso Nacional? Porque a gente sabe que os dois lados terão uma certa dificuldade para poder lidar com o Congresso, né? Eu recebi mais ou menos um mapeamento de como deve ficar o Congresso. Nós devemos ter aí uma bancada ainda muito grande do Partido dos Trabalhadores, de deputados dos Partidos dos Trabalhadores, que deve se somar em quantidade a bancada do PSL, que vai ter um grande desempenho, deve fazer em torno aí de quase 50 deputados, o PSL deve eleger no Brasil inteiro. E nós vamos ter o PSDB com 40, 46 deputados ainda eleitos, depois que fechar todas essas contabilidades e fizerem as distribuições dos quocientes eleitorais. Então, os partidos ainda vão continuar importantes dentro da estrutura. Eu acho que a grande novidade, de fato, é a ascensão do PSL enquanto bancada, mas, de qualquer forma, ainda é um governo que vai precisar negociar com uma Câmara dos Deputados. Manter, né? Exatamente. Então, olha só, quero muito agradecê-los por estar aqui. Anderson, obrigado pela parceria mais uma vez. Alexandre, obrigado por estar aqui. Você, obrigado pela audiência. Fico por aqui, mas te espero na próxima quinta, às 11 da noite. Você, de Londrina, Belo Horizonte, Brasília, eu volto daqui a pouquinho, às 11h30 da noite, com o Cidadão Tropical. Agora a gente...